Uma das coisas que eu considero assim, muito sintomático, muito importante da gente entender, é o esgotamento do referencial econômico como estrutura da humanidade. Vocês já observem assim, a primeira economia do mundo, os Estados Unidos, eles não estão meio quebrados? Estão com uma dívida interna enorme. Olhem a terceira economia, que até recentemente era a segunda, que é o Japão. Eles têm também uma dívida enorme, 212% do PIB deles. Então, nós vamos pegar aqueles que são líderes desse processo como modelo. Eu acho bom pegar, porque a gente olha, é um modelo que a gente não pode seguir. É simples. Agora olha os chineses, correndo e copiando, assim, clonando o modelo. Não vai dar certo. Aí vem os indianos clonando também. Clonando. Todo mundo já sabe há dezenas de anos que não tem como fazer isso. Isso não tem como funcionar. Nós estamos esperando a hora que fique evidente que não tem. Não tem como seguir. Agora nós vamos observando, vai surgir naquele livro que chama Início do Crescimento, da década de 70, eles elaboram vários cenários. Cenários assim, energia infinita. A energia não é infinita. Eles elaboram, vamos supor que a gente encontre fontes de energia infinitas. Vamos supor que a gente encontre materiais infinitos. Em cada um desses cenários tem alguma coisa que vai explodir depois. Nós não temos como pegar um planeta e ficar multiplicando 10% todo ano. Não tem como expandir essa economia desse modo. Essa é uma ideia de guerra. As nações estão em guerra, porque elas ficam se expandindo. Não é uma ideia de harmonia, por exemplo, de jardim, de equilíbrio, de expandir a felicidade, expandir a lucidez. Não é disso. Então, além disso, expandir a economia e degradar o ambiente, né? A gente vai encontrando infelicidade, vai encontrando especialmente fragilidade. Aí surge também nesse estudo do Clube de Roma, já estuda, que é a fundação do Clube de Roma, financiada pela Volkswagen, por grandes organizações. Eles estudaram isso. Aí eles vão ver, surgem fragilidades. Esse elemento das fragilidades eu acho muito interessante. Essas fragilidades vão freando tudo. Fragilizar é o quê? Por exemplo, tsunami muitas vezes aconteceu sobre o Japão. Ele destruiu aldeias. Ele não destruiu o Japão. Agora nós nos tornamos mais frágeis. Nós começamos a botar coisas que são potencialmente danosas. Aquilo submetido aos tsunamis dá problema. Então, o problema não é o tsunami. O Japão sempre conviveu com o tsunami. Reconstrói suas aldeias, reconstrói suas coisas, acabou. Agora, nós estamos potencializando isso. Nossa fragilidade, ela torna aquilo extremo. Então, vocês já olhem a resiliência. Esse termo resiliência é um termo muito importante. Os japoneses, no passado, eles tinham resiliência. Ou seja, eles tinham como plantar, como ter água, como fazer coisas. Eles conviviam com a natureza. Agora vocês pensam, se faltam suprimentos de água potável, de eletricidade, de combustível, transporte, falta isso, como é que a pessoa vai ficar dentro do seu apartamento? A resiliência de um apartamento é zero. Mas antes eles não moravam assim. Agora vocês olhem, a área de Tóquio, 37 milhões de habitantes. Se aquilo contaminar, como é que nós vamos tirar aquilo tudo? Agora, os desabrigados estão na ordem de centenas de milhares, né? Assim, tipo 250 mil, 350 mil, 450 mil. Eu fico comovido quando as autoridades disseram: agora, as pessoas que estão no raio de 30 quilômetros fecham as casas e selem as janelas. Por quê? Porque eles não vão conseguir tirar aquelas pessoas, é muita gente. Selar por quê? Porque um material radioativo não se filtrar para dentro de casa. Mas como é que ficam os suprimentos? Como é que vai levar comida para cá? Agora, nos últimos dias, as pessoas que estão no raio de 30 km, por favor, se levantem e vão embora.
se mudem para regiões mais afastadas. Mas é muita gente. Eles não têm nem combustível para ficar se deslocando. Eu já vi fotografias de cidades abandonadas no Japão. Aquilo é muito triste. Parece as cidades abandonadas na proximidade de Chernobyl. É o parquinho infantil de Chernobyl. Tudo ali. Tudo abandonado, como se alguém tivesse levantado e ido embora. É como aquelas cidades que a gente vê nas florestas dos Andes, né? Chega uma cidade que pergunta por que as pessoas não estão aqui? O que aconteceu? Nós também agora estamos construindo esses mitos, né? As pessoas desapareceram, né? Mas a vida, aí vocês vejam, a vida não serve nem para quem está dentro do sistema. Porque a bolha econômica, a vida. A bolha tecnológica, a vida. Não há maior problema. Vocês pensem o impacto econômico sobre o Japão, sobre as pessoas que têm propriedades. Quanto é que vale o metro quadrado na proximidade de Fukushima ou até 30 km de Fukushima? Quanto é que está valendo o metro quadrado? Ele foi a zero. Foi a zero. Calculem o valor econômico dessas propriedades no raio de 30 km. Quanto é que é o impacto de empobrecimento do país? Agora, as 12 fábricas da Toyota estão paradas. Quanto é que custa isso? Os industriais japoneses estão pensando em exportar as indústrias deles. Exportar, desmontar, levar para outro lugar. Porque o fluxo de suprimento, assim, não sei, para comprar as coisas que vêm do Japão, elas vão ter que passar no Garden. Não está contaminado. Tem muitas nações que não querem mais comprar as coisas vindas do Japão, com certeza. Aí vem assim, o porta-aviões americano que está no mar, recuou, se afastou da costa. Já não estava muito perto, se afastou. Agora, ontem vi a fotografia, eles lavando conversa para tirar uma cinza radioativa. Fazendo um mutirão para descontaminar o navio. Isso é um mau sinal, pessoal. Um mau sinal. Sinal não auspicioso. Aí água de toque contaminada. Então, vocês calculem o impacto econômico. Vamos raciocinar com mentes econômicas. Mentes de bancos. Os bancos vão ter que pagar seguros. Não sei bem do que. Provavelmente vão ter que pagar. Vai quebrar. O que vai quebrar? Vai quebrar tudo. Não vou pagar. Não tem como endireitar isso. Vamos dizer assim, a gente não tem nada a ver com isso. Agora, tudo isso é a vida, vocês estão entendendo? A vida. Por quê? Porque eles olharam para aquilo como uma pessoa que está dirigindo o carro e não vê que vai entrar um caminhão. Ele está indo. Aí o caminhão entra, a pessoa bate e morre. É isso, a vida. Essa é a doença geral. Nós estamos submetidos à vida. Não é assim japoneses, americanos, nós estamos submetidos à vida. Individualmente e coletivamente. Assim, então a vida é o problema, entende? É o problema. Aí o Pierre Weigel, ele cunhou essa expressão que chama normose. É uma expressão muito interessante. Ou seja, todo mundo está de acordo com uma certa coisa. Então, vira o padrão. Só que isso vira um padrão psicótico. Ainda que pareça que é um padrão sério. Entende? Quando a gente pensa que aquilo tudo é sólido, que a economia é sólida, que aquilo tudo está seguro, etc., isso é uma coisa psicótica. Um tipo de loucura. Então a vida é isso, né? Eu acho interessante essas coisas porque elas tocam a noção da loucura. Na visão budista, o fato de a gente olhar para as coisas e ver o campo de arroz, isso é a nossa loucura. Isso é um fenômeno psicótico. Porque eu semeio estruturas, aí eu vejo coisas. Como a pessoa olha e vê um monstro na sua frente. De modo geral, nós associamos as coisas psicóticas às sensações do inferno. Né? Mas os 6 reinos são psicóticos. Reino dos deuses, semideuses, etc. É isso. O fenômeno psicótico não é uma aberração. É uma coisa normótica. Estamos ali no meio disso. As pessoas são tratadas quando o comportamento delas
fica estranho no meio dessa coisa. Assim. Mas todas as pessoas elas estão com esse aspecto. Então, liberação é quando a gente consegue ver isso, operar dentro desse aspecto normótico, sem ficar limitado aos cenários daquele tipo. Esse é o ponto. Então, nós vamos treinar isso. Isso é chamado dupla realidade. Nós operamos dentro de uma realidade condicionada, fazendo o jogo lá na penitenciária, mas nós não estamos presos aqui. Nossa mente está livre. Ela está livre não só a nível de mente, como a nível de energia. Nossa energia não circula limitada àquele cenário. A nível de corpo, nosso corpo opera com uma energia que não é limitada daquela forma. E paisagem e céu. Então, essa compreensão ampla de si. Então, a liberação é esse processo. Olhar dessa forma ampla. E, naturalmente, a gente tem flashes disso. Depois nós vamos trabalhar na sustentação dessa visão, de maneira que a gente não perca. Aí vem a ação no mundo segundo uma visão mais ampla. Através dos meios hábitos. Nós vamos treinar meios hábitos. Nós estamos nesse processo, nesse rosto, assim, né? Que, aliás, é interessante, né? É interessante. Quando vocês olham isso, olhar novela na televisão, não é nada. Pensa, a vida é muito mais interessante do que novela, filme, jogo de computador. A realidade, ela é isso. Nós estamos no meio dessa coisa complexa, linda, extraordinária. Além do mais, nós já estamos salvos. Porque a nossa natureza não pode ser afetada. Nossa natureza está além de vida e morte. Nisso a gente não sabe bem isso. Como alguém que está jogando um jogo e pensando em ganhar, está tudo perdido. Não está perdido. Então, esse é o cenário todo da coisa. No meio desse cenário aí vem os ensinamentos de Dodjum Rinpoche, iluminação da sabedoria primordial, como é que ele avança no meio disso.